Olá. Bem-vinda, bem-vindo. Namastê. Sinta a sua respiração. Solte um pouquinho seus ombros. E assim nós deitamos e já abraçamos as pernas. Faz um balanço para um lado e outro, vai soltando o peso das costas, relaxando os quadris, soltando toda a região lombar, aquecendo um pouquinho. Segure a sua perna direita. Nós vamos experimentar inspirar, estendendo, expirar. Massageando o abdômen, lateral direita, expire, estendendo, expire, mais 2 vezes, inspire na extensão, expire, pressionando. Relaxa o pé, abraça outra perna. Da mesma forma, inspire, expire, massageando, inspire, expire, inspire, expire, e mais uma vez, inspirando, expirando, soltando, dá uma espreguiçada, e procure soltar os pulsos, soltar os tornozelos, várias vezes, movimentando para fora e depois para dentro. Respirando livremente. E descanse. Se sentir desconforto com a cabeça direto no chão, você vai colocar uma pequena almofada ou uma toalhinha dobrada embaixo da cabeça e outra, se quiser, no espaço da nuca, entre a nuca e o chão, para evitar que o queixo se eleve e comprima a região cervical e crie qualquer desconforto. Então, soltamos um pouquinho as pernas. Agora nós vamos trazer a cabeça. Então, coloque as mãos atrás, entrelaçados os dedos, e deixe que o peso da cabeça seja acolhido pelas suas mãos. Expire. E agora, inspirando, traga a cabeça ao alto, sem usar a força da cabeça e da musculatura do peito, simplesmente usando os seus braços e expirando, devolvendo a cabeça ao chão. Mais uma vez, inspire e expirando, devolva a cabeça ao chão e relaxe. Nós vamos soltar um pouco mais a cabeça. Expire rolando para a lateral. Inspire, rolando de volta ao centro. Expire para o outro lado. Inspire ao centro. E mais 2 vezes, com bastante conforto, soltando para a lateral na expiração. E retornando ao centro com a inspiração. E observe que o pescoço, a nuca, ficam cada vez mais entregues, cada vez com menos tensão, abandonando todo o peso da cabeça. Completando, então, alternando essas 3 vezes, nós vamos novamente abraçar as pernas, vamos abraçar por trás dos joelhos, nas coxas, e agora expire, ombros distantes das orelhas, e inspirando, traga a cabeça ao alto. Mantenha os ombros distantes, mantenha as pernas relaxadas sobre as suas mãos. E traz um pouquinho mais
tira um pouquinho o bumbum do chão e volte expirando e descanse, solte as suas pernas. Nós vamos voltar para a posição sentada, então simplesmente deite-se na lateral com as pernas flexionadas, apoie-se e volte com conforto para a posição sentada. Aqui nós vamos liberar um pouquinho mais, então usando as batidinhas, assim no braço, na parte externa, do braço esquerdo, não estou fazendo espelho, então é o outro lado, e daí, daqui eu vou passar para a parte interna, e vou voltar liberando, acordando, despertando todas as estruturas, e 6 vezes você bate um pouquinho na axila e no outro braço a mesma coisa. Na parte externa e daí na parte interna. E 1, 2, 3. E relaxou. Solte um pouquinho mais os seus ombros. Pescoço já soltou um pouco na posição deitada, relaxe e, por favor, nós vamos utilizar a almofada, o travesseiro, a manta, o que quiser. Se preferir não usar nada, não use, mas é bom ter um apoio que eleve um pouquinho os seus quadris e permita que a coluna fique reta sem esforço, sem fazer qualquer esforço. E nós iniciamos com o gesto do vento, Vayu Mudra. Você vai trazer as pontas dos polegares, dos indicadores na base aqui do polegar e colocar o polegar em cima da falange média do indicador. Então, segurando o dedo indicador na direção da palma, na direção do montinho do polegar. E relaxe, sinta a sua respiração, e esse gesto, ele tem um efeito para equilibrar, regular o excesso de ar. Nós temos muitos ventos, de acordo com a medicina tradicional da Índia, a Ayurveda, e esses ventos se movimentam em várias direções e auxiliam em várias funções corporais. Então, o excesso de vento que nós combatemos com o Vayu Mudra, ele pode trazer enfermidades, né? Pode, como a flatulência, né? A sensação de estar sempre cheio, e também provocar enfermidades como reumatismo, a dor ciática, ela também pode ser aliviada usando o Vayu Mudra, e qualquer tremor também pode ser auxiliado usando esse mudra, né? O tremor da garganta, o tremor das mãos, da cabeça, e até para tratamento de gota, também o Vayu Mudra é usado. Então, você vai fechar os olhos, simplesmente relaxar sua respiração, agora que aqueceu um pouco, e vai sentindo aí as suas mãos, no gesto do vento, e imagine-se de pé, no meio de uma tempestade, com muito vento. E apesar do vento forte, você permanece estável, de pé, e tranquilo, e tranquila. E na sua tranquilidade,
a tempestade vai diminuindo, os ventos vão diminuindo até cessar. E agora, 3 vezes, você vai inspirar calmamente, sem força, sem barulho, e vai expirar soprando suavemente pela boca, com a coluna reta, com a nuca longa, com a coroa da cabeça apontando lá para o alto. Suavemente você assopra. Nesse sopro suave, longo, você vai liberando o seu sistema todo de excesso de ar. O excesso de ar também está relacionado ao excesso de informações, de notícias, de falatórios, de pensamentos, tudo isso que se movimenta dentro de você e que você vai agora expelindo e contribuindo com a eliminação saudável, natural do seu organismo, de todos os resíduos tóxicos. E respirando normalmente pelo nariz, tranquilamente, você vai fazer agora uma afirmação mental. Calma e tranquilidade estão comigo em todos os momentos, em qualquer lugar. Calma e tranquilidade estão comigo em todos os momentos, em qualquer lugar. Calma e tranquilidade estão comigo todos os momentos, em qualquer lugar. Expirando, desmanche o gesto das mãos, descanse. Nós vamos soltar um pouco agora as laterais do tronco, nos preparando para um pranayama. Agora sim, vamos fazer tudo como espelho. Então, esse lado aqui é o seu lado direito, tá? Então, eleve o braço esquerdo, deixa a mão direita apoiada no chão, inspire. E expirando, flexione com bastante conforto, deixa arredondar o braço, arredondar a lateral, inspirando, volte, expirando, relaxando. Agora é o braço direito que se eleva com a inspiração, expirando, flexione, descanse, relaxe. E completando a expiração, retornando na inspiração e descansando. Agora, brevemente, nós estendemos para o alto. Inspire lá, relaxando a cabeça, lá para trás. Expire, soltando. Novamente, nós vamos para a lateral direita, só que dessa vez, o braço esquerdo não vai flexionar. Inspire, tirando a escápula e o ombro do lugar e expirando. Avance para a lateral, expandindo a lateral esquerda do corpo e deixando agora, se o quadril levantou, deixa o quadril apoiar, enraiza e expande a lateral. Alcance com o braço esquerdo, com a mão esquerda, longe do quadril e o quadril longe da mão, expandindo totalmente. Deixe o ombro direito longe da orelha direita. Nós vamos voltar com o impulso da inspiração,
com a ajuda da mão, do braço, e ajudando a mão que está no chão também, no movimento contra o chão. Inspirando, subiu. Expirando, nós vamos descer o braço para trás e trazer, se for possível, o antebraço nas costas, se não, deixa a mão apoiada atrás. E ficamos um pouco aqui, sentindo a respiração, liberando essa pequena porção, não force os quadris, relaxa a barriga, e numa respiração nós desmanchamos a torção. Relaxe, inspirando para o alto, expirando, e vamos para a lateral esquerda. Apoia a mão, estende o braço direito, inspirando, tira o ombro, escápula lá para o alto, expirando, vai caminhando para o lado esquerdo, ombro esquerdo longe da orelha e expanda toda a lateral direita. Sinta alcançar numa direção contrária ao quadril, a mão, o braço alcançam e essa linha lateral cresce. Nós vamos retornar com o impulso da inspiração, ajudando com a força do braço direito e a mão esquerda também ajudando no chão. Quando voltou, vire-se para expirar o braço lá para trás. Expirando, se possível, o antebraço direito vem aqui nas costas. E sustente com conforto, com tranquilidade, sem esforço exagerado, simplesmente liberando a coluna, liberando esses espaços intervertebrais, massageando todo o sistema nervoso. E expirando, você retorna, relaxa, e agora nós vamos deslocar um pouco para frente. Então, para entender melhor o movimento da coluna, aqui, nós não vamos dobrar, nós vamos avançar. Então, deixa o seu apoio lá atrás, se preferir, no chão, como quiser, tá? Então, inspire, crescendo, expirando, deixa ir para frente a coluna. Então, mantenha agora as mãos apoiadas, inspire novamente, crescendo, do cóccix até a coroa da cabeça, expire, avançando um pouco mais. E, de novo, a mesma coisa, use a inspiração para alongar e a expiração para avançar até encontrar o seu limite de expansão. Então, se for até o chão, descanse a cabeça, a testa, as faces, como preferir, uma face ou outra, ou a testa, e relaxe o peso do peito, relaxe o centro das costas, fique aí um pouquinho. Se você estiver aqui, simplesmente relaxe o peso da cabeça e mantenha os ombros distantes das orelhas, relaxando o peso da cabeça, mas preservando o prolongamento da coluna. E para voltar, então quem estiver lá embaixo vai ajudar com as mãos, inspirando e voltando, relaxe na expiração, use a coroa da cabeça para puxar de volta na inspiração a cabeça. Troque a posição das pernas e a mesma coisa. Você vai inspirar e expirar, avançar com a coluna toda e continuar esse processo de alongar na inspiração e avançar na expiração. Continue assim até encontrar o seu limite. E lá no seu limite, como fizemos anteriormente, você vai permanecer com a cabeça relaxada e com toda a coluna relaxada, permitindo o relaxamento especialmente do peito em direção ao chão,
sem criar tensão, deixando tudo relaxado e para voltar, ajudando com as mãos, voltando aos poucos, os ombros chegam no lugar e você sobe a cabeça com a inspiração. E relaxe. Então, soltamos um pouco mais ainda todos os espaços da coluna, as costas, e nós vamos praticar agora o pranayama de interrupção da inspiração. Nós vamos fazer uma inspiração em 3 etapas e a expiração vai ser sem interrupção, vai ser contínua. Então, nós vamos imaginar que inspiramos 2 segundos, mais ou menos, em toda a área abdominal, inspiramos em toda a área torácica e, por fim, inspiramos em toda a área do peito, da parte alta do peito, perto das clavículas, né? Então, inspiramos, inspiramos, inspiramos até o fim, e daí a expiração acontece de cima para baixo até o chão. E nós vamos fazer isso com suavidade, sem fazer força, simplesmente sem barulho, sem ruído, tranquilamente inspire, inspire, inspire e expire. Então, solte de novo seus ombros, nós vamos usar o Jnana Mudra para o Pranayama. Relaxe o dorso das mãos e relaxe totalmente os quadris, as pernas, se preferir, sente uma cadeira. Mantenha a ponta da língua lá no palato superior ou logo atrás dos dentes, onde for mais confortável. E procure conservar o topo da cabeça, o pontinho direcionado para o alto. Cuidado para não soltar para frente a cabeça e para não recolher as costas. Mantém o seu assento um pouco elevado para ficar confortável, tá? E conservar a coluna longa e todo o relaxamento na região pélvica. Expire totalmente, esvazie o abdômen. E agora comece. Inspire, inspire, inspire e expire sem interromper, com suavidade até o fim. E de novo, inspire, inspire, inspire. E expire longamente, sem interromper. Continue. Se precisar de descanso entre uma respiração e a outra, faça uma respiração normal entre aquela que você interrompeu a inspiração e expirou. E a próxima. Não tenha pressa, vá com calma, relaxe bem os olhos, mantenha um leve sorriso, ombros largados, peito aberto. Permita que o abdômen relaxe bem para receber o primeiro momento da sua inspiração. E deixe que a expiração se complete com o recolhimento abdominal e, se possível, Mula Bandha no final da expiração. A contração do assoalho pélvico, se for possível. E pela última vez, execute
A inspiração interrompida, 3 degraus. E expire livremente, continuamente. E completando o último ciclo, continue com os olhos fechados, respirando normalmente, apreciando a liberdade da sua respiração, apreciando toda a abundância da sua respiração, apreciando todo o seu ser, participando do movimento respiratório. Seus pulmões limpos, flexíveis, saudáveis. E na próxima expiração, relaxe as mãos, liberando. E nós vamos passar para o apoio da mesinha. E, novamente, utilize alguma coisa que proteja seus joelhos. Apoiando as mãos na direção dos ombros, apoiando os joelhos na direção dos quadris. Expire. E daí, completando 3 respirações. Inspirando, sentindo que o movimento pélvico conduz o movimento de toda a coluna. E sentindo que a respiração conduz todos os movimentos, sentindo cada posição em que a coluna se abre e se fecha. Relaxe os olhos, relaxe a boca, completando a 3ª respiração. Retorne na posição neutra, coroa da cabeça para frente, cóccix para trás. Estende a perna direita, movimenta um pouquinho para sentir a expansão da perna. E agora firmamos o abdômen, firmamos os ombros distantes das orelhas, sem deixar o peito cair. Mantém, sem forçar a curvinha, desfaz. Olhe um pouco para frente, para manter a extensão da coluna, ainda com o olhar no chão, sem apertar a cervical, e estenda a perna direita. Então, estenda, se preferir, use a ponta do pé ou o calcanhar. Nós vamos manter essa perna estendida, eleva um pouquinho e volta. Eleva um pouquinho e volta. E mantém assim, na linha da coluna, pressionando para trás o pé direito. Firme no centro, sem derrubar o peso para o joelho esquerdo. Firme com o abdômen e expanda lá para frente o braço esquerdo. Alcance com a mão esquerda para frente, alcance com o pé direito lá para trás. Respire. Não deixe a curvinha lombar forçar. E numa expiração, descanse a mão esquerda e depois descanse o joelho direito. Relaxa um pouquinho lá atrás na criança, vai soltando o quadril. Se o bumbum não encosta nos pés, use uma almofada, algum apoio para ter um contato físico para o bumbum.
Voltando na inspiração, lado esquerdo, solta um pouquinho. Mantenha a curvinha desfeita, eleva, tira um pouquinho da linha e volta. E mantém agora empurrando lá para trás a perna esquerda, sem derrubar a curvinha, recolhe e sem soltar o peso no joelho direito, mantendo o corpo centralizado. Empurra lá para longe o pé direito, ou a ponta, ou o calcanhar. Inspire, estenda lá longe o braço direito, enquanto a mão direita alcança ou na frente, o pé esquerdo alcança lá para trás. Respire, tente afastar a perna do corpo, afastar o braço do corpo, do centro do corpo. Expire, voltando, primeiro o braço, em seguida a perna. Relaxe outra vez, descanse um pouquinho na criança. Se precisar de elevação aqui, você vai ter seu travesseiro, alguma coisa que eleve para dar apoio para os braços e para a cabeça. Ou no chão, como preferir, relaxando seus pulsos, relaxando suas mãos. Novamente, nós retomamos a posição da mesinha. Agora nós vamos trabalhar um pouco com a perna para a lateral. Nós vamos elevar, fazendo um ângulo reto. Então, a coxa e a perna estão num ângulo reto aqui, tá? Cuidado para não forçar a curvinha. Então, inspirando, expirando, volta. Mantém, não traz o calcanhar no bumbum. Mantenha o ângulo reto. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. E só mais uma vez, inspirando, expirando. A mesma coisa do outro lado. Inspire, expire. Inspire subindo, expire voltando. Inspire subindo, expire voltando. Inspire subindo, expire voltando. 4 vezes cada lado. E agora, mais um movimento ainda, ativando suas pernas, trazendo tônus para toda a coluna. Inspire e expire, estenda. Pode olhar para trás para manter estável a coluna. Estende, volta inspirando, estende na expiração, volta inspirando, estende na expiração, volta e relaxa. A mesma coisa do outro lado. Eleve, expire estendendo, inspire. Não caia para a lateral direita. Mantém o corpo centralizado, mantém o abdômen firme, estende também 4 vezes e volta e mantém a curvinha lombar neutra. Expirando, relaxe e novamente se acomode na posição da criança, Garbhasana. E descanse aí. Descanse na postura da criança, relaxando especialmente o centro das suas costas, permitindo que o peito se aproxime do chão, relaxando os ombros, os glúteos, o abdômen, as panturrilhas, relaxando completamente. E a partir da posição da criança, você vai escorregar
e vai deitar de barriga para baixo. Se houver algum desconforto lombar, você vai utilizar um apoio bem na região abdominal para manter a curva lombar desfeita, sem precisar fazer esforço. Se não tem necessidade do apoio, então diretamente no chão. Mas utilize o que for facilitar para você. Agora, o trabalho que nós vamos fazer em algumas variações da cobra. Então, a cobra é uma postura, Bhujangasana, é muito fácil de fazer errado e daí provocar algum desconforto lombar. Então, é o contrário que nós queremos tonificar e queremos trazer saúde para toda a coluna, especialmente para a área lombar dos rins. E, então, nós vamos inicialmente deixar os pés com as pontas apoiadas e colocar o cóccix longe, bem longe da cabeça, na direção do chão. Então, desfez a curvinha lombar. Nós vamos descansar aqui, com a cabeça no chão, relaxando totalmente o peso, solta o peito dos pés e solta os braços com as palmas viradas para cima e relaxe todo o peso. Procure entregar completamente o peso dos seus ombros, os cotovelos são flexionados. E nós vamos iniciar, então, alguns movimentos preparatórios. Eleve aqui, traz com cuidado a cabeça ao centro, apoie as mãos. Nós vamos estender um pouquinho aqui os braços para dar apoio com os cotovelos. De novo, faz o recolhimento do cóccix na direção do chão e, apoiando as mãos, nós vamos trazer os cotovelos na direção dos ombros. Então, fizemos um ângulo reto aqui, braço e antebraço, né? Nesse apoio, você conserva o cóccix descendo para o chão, conserva os ombros longe das orelhas, a nuca longa, a coroa da cabeça vai longe, expandindo toda a região cervical. Apoiamos as mãos e agora apoie-se e suavemente eleve, cuidando para não esticar o braço, para o ombro não subir para as orelhas, porque quando o ombro sobe, você força demais a cervical. Então, mantenha a cabeça olhando para frente e mantenha os ombros distantes das orelhas, mantenha os cotovelos semiflexionados, a região pubiana continua firme no chão e você volta devagarinho e escorrega os cotovelos para fora e descansa novamente. Pode trocar a face que coloca no chão e descanse lá, soltando de novo os braços ao longo do corpo, relaxando glúteos, relaxando os calcanhares para fora, abrindo. Solta o ar, expire, relaxa o peso e nós vamos continuar. Se você sentiu que já fez bastante esforço, você vai fazer exatamente a mesma coisa, voltar aqui na postura da esfinge. Se você acha que dá para continuar, se quiser, coloca o apoio aqui embaixo dos quadris para liberar um pouco mais ainda a curva lombar. Então, nós vamos agora colocar as mãos perto do peito, as palmas apoiadas no chão, os ombros longe das orelhas.
as escápulas uma próxima da outra, o cóccix lá para trás para os pés, peito dos pés firmes no chão. Depois que desceu o cóccix para o chão, firme o glúteo e firme as coxas. E devagarinho, veja se é possível olhar lá na direção do seu peito, alongando a cervical e voltando. Agora você olha para o chão e faz um leve direcionamento com a testa lá para frente, elevando um pouco a cabeça. Continue sentindo a força do seu peito na elevação da cabeça. Ainda não estamos usando a força dos braços e agora, sem afastar os braços do corpo, pressione as mãos, eleve um pouquinho. Respire, mantendo a postura, mantendo os braços próximos e os ombros distantes das orelhas. Devagarinho, volte e descanse. Se quiser, continue descansando, se preferir. E se achar que dá para continuar, novamente, ombros longe das orelhas, pressione contra o chão, inspirando, e segure um pouco mais alto, se for possível, se não, no ponto anterior, afastando ainda os ombros das orelhas e mantendo as escápulas próximas uma da outra. E expirando, voltando devagar, você vai fazer o recolhimento da cabeça, como antes, agora ao contrário. Recolhe o queixo, o nariz e a testa. Daí alinha a cervical, solta novamente uma das faces e relaxa. Expire, soltando, solte os calcanhares para fora, para liberar as articulações do seu quadril. Os calcanhares se abrem, relaxe completamente. Se sentiu que forçou um pouco a lombar, massageie com o dorso das mãos em círculos, movimento circular. Mas se você recolheu o cóccix, não e firmou bem a estrutura inferior, você não vai ter sentido nenhum desconforto, apenas sentindo que trabalhou o fortalecimento lombar. Saindo da posição, você retoma a posição da criança, descansa ainda por algumas respirações lá na postura da criança. Relaxe completamente, solte todo o peso, abandone o peito, relaxe totalmente a coluna, deixe a coluna se aproximar do chão, descansando o peso das suas vértebras. E nós vamos cuidadosamente, então, voltar sentando e novamente nós vamos nos deitar. Antes de deitar, nós trabalhamos um pouco o recolhimento abdominal, fortalecendo toda a região central do corpo. Inspire, expirando, recolha suavemente a cabeça, recolha o cóccix e você vai chegar num pontinho em que o corpo quer cair no chão. Use a força do abdômen para retornar, inspirando e expirando, arredondando outra vez. E agora nós não voltamos mais e continuamos contraindo o abdômen,
recolhendo o cóccix e mantendo o queixo pertinho do peito. E vai descendo devagar, vértebra por vértebra. Se preferir, vai usar as mãos para descer a coluna no chão. Acabou de descer, dá uma espreguiçada e solte um pouquinho para as laterais, tirando um bumbum e tirando o outro. Muito bom. Novamente flexionando e novamente abraçando as pernas. Faz o balancinho de um lado e para outro, de um lado e para outro. Novamente abrace à direita. Inspire, elevando, expire, voltando, solta o pé, abraça a esquerda, inspire, tira a cabeça do chão, expirando, volta, lembrando de novo para usar uma toalhinha aqui para dar apoio para a cabeça, um rolinho na nuca, o que você sentir que dá um apoio, um suporte e não força a coluna, para não deixar acontecer isso aqui de elevar e forçar demais a sua cervical. Com os pés próximos do bumbum, separados aqui na largura do quadril ou um pouquinho mais, os joelhos sempre direcionados para o centro dos pés, os pés estão para frente, os joelhos não se movimentam nem para fora nem para dentro, eles permanecem passivos. E nós vamos experimentar forçar a curvinha lombar, tirar do chão, expirando, recolher, inspirando, forçar, expirando, recolher, e agora mantém recolhida, mantém achatada a curvinha lombar, mantemos os braços soltos, completamente largados, relaxados. Eu vou virar alguma vez a cabeça para falar, porém, mantenha a sua cabeça totalmente centralizada, totalmente o nariz alinhado com o umbigo. Não movimente a cabeça nessa posição, tá? Deixa a cabeça protegida aí, a cervical protegida. Inspire e expirando, achate um pouquinho mais a lombar, elevando o cóccix. Então, o cóccix saiu do chão. De novo, inspire e suba um pouquinho mais, sentindo alongamento nas coxas, na parte anterior, quadríceps, e sentindo que o recolhimento do cóccix naturalmente tonifica os seus glúteos, mantém os glúteos firmes. Novamente, inspire, eleve um pouquinho mais, cuidando para o cóccix se manter direcionado para o teto, sempre subindo e não permitindo a curva lombar. Novamente, inspire e suba um pouquinho mais. Cada inspiração, suba um pouquinho mais e perceba que naturalmente o queixo vai se aproximando naturalmente do peito, alongando a parte cervical por causa do movimento do resto da coluna. Até que você vai chegar num desenho de uma linha reta do ombro até o seu joelho. Então, na postura de Dilyasana. Dilyasana é o grilo. Então, é como se fosse uma perninha do grilo reto dos ombros até os seus joelhos.
Então, não estamos subindo lá na ponte, estamos permanecendo aqui só nessa expansão da parte anterior do corpo e fortalecimento de tudo, promovendo a saúde de toda a estrutura maravilhosa da sua coluna, da sua árvore. Sinta essa expansão e, devagar, para desmanchar, nós vamos retornar à parte alta da coluna. Então, agora os ombros estão bem apoiados. Expirando, você desce um pouquinho as vértebras superiores, continue com o cóccix para o alto. Na outra expiração, desce um pouquinho mais. E só desça quando expirar e observe quando inspirar. Desce um pouquinho na expiração e observa o recolhimento do cóccix na inspiração. Vai descendo aos pouquinhos e observando. Descendo na expiração e observando. Continue contraindo glúteos e recolhendo o cóccix. Desce um pouquinho mais. Desce um pouquinho mais. Desce um pouquinho mais. Ainda a lombar não descansou no chão. Começou a descansar. Continua descendo a lombar. Ainda não desceu. E agora, expirando, desce, apoia o osso sacro e mantém o recolhimento do cóccix bem intenso. Na sua próxima expiração, que você vai relaxar a rotação do quadril e vai permitir a curvinha lombar. Sentiu o retorno da curvinha lombar? Expirando, estenda uma perna, relaxe. Estenda a outra, relaxe. Relaxa a sua respiração. E nós vamos completar a prática com uma torção de uma perna estendida. Então, deixa a sua perna direita estendida, recolhe a coxa esquerda e, expirando, torce lá para o lado direito. E aqui, para melhorar a extensão da coluna, nós vamos caminhar com o ombro direito lá na direção da lateral direita e empurrar o calcanhar direito para longe, segurar na coxa e soltar com a nuca longa, soltar para o outro lado. Relaxe completamente todo o corpo. Deixa a mão pesando sobre a coxa. Relaxa o glúteo da perna estendida. Relaxa a abertura do seu peito. Solta o peso da cabeça. Relaxe completamente o abdômen, os olhos, a respiração. Permitindo conquista de espaços internos. Respire e, inspirando, ajude a trazer de volta, recolhendo novamente a perna direita, voltando ao centro, expirando, e agora retomando a sua posição no tapete, solte a perna esquerda, abrace a perna direita,
E na expiração, soltando, torcendo, e daí para melhorar a posição do peito, para alinhar melhor a coluna, deixe o ombro esquerdo caminhar para a lateral esquerda, permitindo a abertura do peito. Estenda um pouquinho o calcanhar esquerdo para longe e expire, relaxe. Deixa a mão pesando sobre a coxa e relaxe quadris, glúteos, deixe os dois cotovelos apoiados. Então, o cotovelo da mão que segura a perna se mantém apoiado no chão, relaxando, e a mão faz um certo esforço para segurar a coxa que relaxa. Permitindo todos esses espaços, se liberando, permitindo o movimento no seu corpo e liberando excesso de ar, como nós começamos na prática a liberar, favorecendo a expulsão de resíduos tóxicos, promovendo movimento saudável em todo o conjunto, corpo, mente, espírito. Volte inspirando, relaxe, retome a sua posição centralizada, segure um pouquinho atrás, um balancinho para reequilibrar os quadris, descansar a coluna, libere seus tornozelos com suavidade. Então, deixe os pés se movimentarem, movimentando o dedão para fora, depois num círculo para dentro, de fora para dentro. Apoie, com os cotovelos apoiados, libere os seus pulsos com suavidade, sem força, sem nenhuma exigência, só liberando. E no outro sentido, soltando. E você vai agora assumindo a sua posição de relaxamento final, Shavasana. Então apoia a cabeça onde quiser, solta os pés para fora. Abre a parte interna dos seus braços, solta as palmas para o teto, ombros longe das orelhas, cóccix longe da cabeça. E agora só se entregue. Entregue o seu peso. Fique aí, nessa posição deitada de relaxamento, e vá observando que ao expirar você pode entregar o peso, você pode aceitar o apoio do chão. Você se coloca agora nessa postura de receptividade profunda, em que você permite um descanso completo, um repouso intenso, sabendo que nessa quietude do seu corpo, da sua mente, que nessa imobilidade, nesse silêncio, todos os benefícios da sua prática são assimilados,
são incorporados, que você se abre e se entrega nesse momento especial para receber toda a flexibilidade, todo o fortalecimento, toda a expansão, o equilíbrio, a equanimidade, a harmonia, a cura. A sua respiração tranquila, suave, porém profunda e completa na sua suavidade. Relaxa seus pés, pernas, quadris, toda a extensão das costas, todas as vértebras, as laterais do tronco, a parte anterior. Relaxa intensamente os seus ombros, braços, mãos, amolecendo os seus dedos, amolecendo totalmente as suas mãos e amolecendo o pescoço, a nuca, entregando a sua cabeça, sentindo o acolhimento de todo o peso da sua cabeça, relaxando profundamente toda a ossatura craniana, o couro cabeludo, relaxando o seu cérebro, relaxando as têmporas, toda a testa, a mandíbula, seu queixo solto, livre, as orelhas relaxam, a língua amolece, os olhos amolecem. Você relaxa profundamente, se entrega, se restaura completamente. Relaxa. Relaxa. Sem pressa, se aprofunda na sua respiração, tranquilamente, após algumas respirações profundas, você vai sentindo as extremidades do corpo, vai movimentando-se com suavidade, despertando para a continuidade do seu dia. Até assumir a posição fetal na lateral do corpo. Espreguice, se quiser, antes. E quando você se deita na lateral, você recolhe suas pernas, sua cabeça, nessa posição arredondada. E localiza no seu umbigo, com a barriga relaxada. O seu umbigo inicia e completa cada respiração. Você se conecta com o seu centro,
de uma forma segura, profunda, inabalável.